E do Brasil em relação ao assento lusófono no Conselho de Segurança da ONU e em que medida que isso pode contribuir ou não para a participação da CPLP no mundo. Basicamente era isto. Portanto, a minha questão, a primeira, sendo muito rápida, é como atualmente os membros da CPLP são todos Estados, qual é que é a perspectiva que há em termos futuros de se passar de uma perspectiva interestadual e intergovernamental para uma interlusófona, ou seja, englobar não só a população lusófona, que é parte integrante dos Estados que atualmente são membros da CPLP, mas inclusive toda a restante população lusófona que não é parte integrante de nenhum desses Estados, inclusive estrangeiros que falem a língua portuguesa, uma vez que se chega à conclusão que muitas vezes são mais lusófonos do que aqueles que os lusófonos propriamente ditos. Há estrangeiros, e há casos conhecidos, que realmente a esse nível têm feito mais pela cultura lusófona do que os lusófonos propriamente ditos. Esta é a primeira questão. Uma segunda questão, uma vez que enfim, há aqui membros do movimento internacional lusófono, julgo que aqui o Sr. Embaixador poderá dar um contributo mais concreto. Se o MIL se candidatar ao observador consultivo da CPLP, o que é que ele pode esperar nessa qualidade em termos práticos, na atual fase da CPLP? Porque as coisas veem-se um pouco em abstrato e às vezes não se sabe muito bem em concreto em que é que isso se pode traduzir. A terceira questão e última, a propósito da falta de visibilidade da CPLP a nível da sociedade civil. Não haverá aqui uma certa responsabilidade também por parte das élites, nomeadamente a nível dos países lusófonos, a começar pelo Estatuto da CPLP, proclama imenso, aliás, leem-se os Estatutos, aquilo parece uma proclamação universal dos direitos humanos, digamos assim. E depois, na prática, verifica-se que são observadores de países que não fazem o culto desses direitos humanos, nem da democracia, e depois, por outro lado, também não haverá aqui um certo complexo de inferioridade por parte das élites a nível dos países lusófonos, na medida em que não dão exemplos concretos que sirvam como referência para o cidadão comum, por exemplo, ao não utilizarem organismos internacionais a língua portuguesa. E estou a falar de figuras públicas que são conhecidas, em que, tomando como referência outros países, utilizam o idioma deles, ou quando muito utilizam, não é em primeiro lugar, e em segundo lugar utilizam a língua que é internacional, o inglês, é bom. Mas há, por exemplo, há casos de figuras nossas, a nível do mundo lusófono e a nível do mundo jornalístico e por aí fora, e político, inclusive pessoas com grande responsabilidade em que pura e simplesmente não dizem uma única palavra em português. Isto não será um mau exemplo para o cidadão comum. As elites não deveriam inverter uma certa tendência e uma certa inferiorização que às vezes se cultiva. Muito obrigado. Há um tipo de igualdade bifânica das questões que já são muito... Bom, realmente nós 35 questões aqui. Eu queria, tomando a premissa inicial do Paulo, de facto acho que não há realmente uma consciência lusófona. Esse sentido da cidadania lusófona. Não há, e porventura não poderia haver neste momento. E daí também retomo uma das chaves mestras da consideração do Miguel Real, a ideia de que, na relação, em particular, entre Portugal e os países africanos de expressão portuguesa, houve um tempo necessário para cicatrizar traumas, quer dos ex-colonizadores, quer dos ex-colonizados. E, porventura, de facto, essa fraternidade lusófona nunca poderia cimentar-se senão agora, a começar agora. Nesse aspecto, acompanho perfeitamente o Sr. Embaixador quando nos diz que o futuro da CPLP depende de nós, do que a sociedade civil pode fazer, e aqui penso que isso é um bom exemplo do que se pode fazer. Em todo o caso, eu acho que a nível político se podia incrementar mais esse sentido da cidadania lusófona. Eu compreendo, por exemplo, que o passaporte lusófono, uma das iniciativas que o MIL defende, não possa ser concretizado a curto prazo, mas penso que, mesmo na orgânica da CPLP, poderia fazer-se algo no sentido em que o espaço lusófono, quer para o interior, para os seus cidadãos, quer para o exterior, aparecesse mais como um bloco, como um espaço geoestratégico no mundo. Por exemplo, uma ideia que o MIL lançou
da criação do cargo de Presidente da CPLP, a ser ocupado por uma personalidade de reconhecido prestígio internacional. Uma eventual outra ideia seria a criação de um Parlamento lusófono, tal como há eleições para o Parlamento Europeu, deputados de todos os países lusófonos. Isso, por si só, geraria naturalmente um maior debate e um maior estímulo a essa cimentação de uma consciência lusófona. Por outro lado, retomando a intervenção do Rui Martins, eu pergunto-me se esse lugar no Conselho de Segurança da ONU, a ser ocupado pelo Brasil, não poderia ser ocupado pelo Brasil, mas representando todo o espaço lusófono. Em que medida haveria espaço para o espaço lusófono aparecer com um só rosto, com uma só voz? Bom, eu vou tentar responder o mais rápido assim possível. Primeiro, a questão da descentralização. Quando se começa a discutir essa questão da eficiência maior ou menor de um órgão da CPLP, a tendência natural é de dizer, bom, o IUP não funciona porque tem Cabo Verde, quer dizer, Cabo Verde está muito isolado. Então, nessa base, todos os órgãos da CPLP seriam colocados em Lisboa ou em Brasília. Entende? Quer dizer, e a realidade nossa é outra. A realidade nossa é Cabo Verde. É São Tomé e Príncipe que nós temos que colocar alguma coisa lá também. Ou seja, nós temos que ir lidando com esta realidade e fazê-la melhorar. Então, essa descentralização, eu acredito, ela é muito importante, ela é fundamental para os órgãos da CPLP. Agora, nós temos que ver também muito a questão da praticidade das coisas. Quer dizer, é claro que o secretariado da CPLP, estando em Lisboa, passa a ser uma coisa muito mais fácil para todo mundo do que se estiver, por exemplo, no Timor-Leste. Até a questão de voos, até a questão de conexões aéreas e tudo. Quer dizer, as capitais na África têm uma dificuldade muito grande. Não vou falar de Timor-Leste, mas na África tem uma dificuldade muito grande, podendo se conectar entre elas. Então, essa questão me parece mais do que razoável, e todos aceitam assim, todos entendem assim também, que para além daquelas razões que eu mencionei antes, existe também essa razão prática. Agora, o fato de se colocar numa capital, bom, isso aí também obedece a razões, a meu ver, estratégicas, em termos logísticos, práticos e tal, são coisas que interessam estar no país, está dentro, no espaço da CPLP. Quanto à questão da Malásia, do Sri Lanka, não. A CPLP, por enquanto, ainda está compreendendo daquilo que é as suas atribuições diretas. Nada obsta, evidentemente, que um país como a Malásia, de repente, queira se candidatar no observatório associado da CPLP, que venha a ser. Sri Lanka, a mesma coisa. A Indonésia, não sei até que ponto, nunca foi apresentado como coisa oficial, nunca foi. Mas já houve, a imprensa já publicou e tudo, né, que há interesse na Indonésia. No dia que a Indonésia, então, obviamente, apresentar a sua candidatura, ela será apreciada como foram as demais e, no caso, haja consenso, claro, né? Ela então será aceita, com certeza. Agora, devo dizer uma coisa. Eu tenho para mim que nós deveríamos mudar na CPLP a sistemática para a composição do quadro de observadores, tanto associados quanto